E a gente tá falando aqui do Dia do Médico, a gente tá assistindo muito a CPI da Covid como se fosse Copa do Mundo, né? Tem torcida. O Augusto acaba de lançar o livro aqui, ó, Iguais Perante a Lei, pela Planeta. Olha que bonitinho, tá aqui. Eu gosto de botar na minha cara, que daí eu posso ler aqui atrás e falar coisas, mas tá aqui direitinho, ó. Ele é aquele debate... Ah, opa, agora fechou bonitinho. Ele debate a espetacularização do judiciário nos últimos tempos também. A gente vai falar isso aqui. É bom ter o juridiquês no nosso vocabulário? Sinal de que estamos mais atentos ao que acontece no país? Ou isso de tanta gente opinar sem conhecimento de causa só deixa o debate ainda mais raso? Dá lá seus pitacos na hashtag Papo de Segunda no GNT. É ruim? E por que é ruim o brasileiro virar fã de CPI, de ministro do STF? Fala aí, Augusto. Não, ruim o brasileiro se interessar por justiça jamais, né? Porque é um tema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então o interesse, a cobertura da imprensa, a transparência, a discussão sobre o direito é essencial para uma democracia, para uma sociedade participativa. Então eu sou totalmente favorável à discussão e, de certa forma, até a publicidade de julgamentos. O que acontece nos dias de hoje, e não acontece apenas hoje, se a gente pegar, tem um arco histórico, cronológico, da onde isso começou, até o momento que nós chegamos agora. O momento que nós chegamos agora é muito perigoso. A justiça virou um espetáculo em todas as pontas. Nos julgamentos, nas audiências, nas investigações, em parte da cobertura da imprensa, mas principalmente no debate do dia a dia, no debate diário. Você pode, que eu não estou contando uma novidade, em todo grupo de WhatsApp, em toda mesa de bar, em todo lugar que você senta, a justiça é um tema. Julgamentos criminais, que ao fim e ao cabo são uma matéria exclusivamente técnica. Direito é uma ciência. Direito é uma ciência. Você pode ter, eventualmente, uma opinião, concordar ou discordar de uma decisão judicial ou de outra, mas para você fazer isso, você precisa ter um mínimo de conhecimento técnico. É o que eu tento fazer no livro. O livro, na introdução, eu até falo, olha, a minha expectativa aqui é que você não passe vergonha na mesa do bar. Porque direito e justiça e julgamento são discutidos em absolutamente todos os lugares. E, infelizmente, em razão dessa espetacularização e dessa popularização da justiça e dos julgamentos, muitas vezes essa discussão é feita com zero conhecimento técnico, com torcida, com lado, com apoios de um lado ou de outro, esquecendo completamente que, volto a dizer, no final da história, direito é uma ciência. Tem uma coisa, e eu concordo plenamente que a ignorância, né, reina, mas a minha pergunta é assim, o que atrapalha mesmo no processo em si essa atenção totalmente voltada para tudo que está acontecendo no ambiente político? Porque é bom que se converse sobre política. É essencial, é essencial. Eu vou te dar um dado, pra vocês verem o reflexo da espetacularização da justiça. Tem um estudo da GV, aqui do Rio, que mostra que a partir do momento que os julgamentos do Supremo Tribunal Federal passaram a ser transmitidos ao vivo, o tamanho do voto dos ministros aumentou. Por uma razão bem simples, quanto mais tempo votando, mais tempo você aparece na TV. Não é possível, não. Não, Tá falando isso pra me agradar. Não. E também porque se o juiz Então chegar lá e fala assim, eu concordo, eu voto sim, parece que ele não estudou e não se preparou. Então, antes do televisionamento da justiça, os acórdãos, já que é a primeira termo técnico, acórdão é a decisão, é o voto de uma decisão colegiada, tomada em grupo. Então, todo tribunal, seja um tribunal de segunda instância, um tribunal superior como o STJ ou o Supremo, quando eles decidem, essa decisão tem um nome, esse nome é acórdão. É um calhamaço de papel. Não confundir com acordão. Não. Eu já vi muitas vezes fazerem. Exatamente. Não, a imprensa às vezes A imprensa às vezes. Acórdão chama, que é um calhamaço de papel ali que tem o voto de cada ministro. Aquilo vira um documento chamado acórdão. Depois que os julgamentos do Supremo passaram a ser transmitidos ao vivo, o número de páginas aumentou, de acordo com determinados ministros, em até 30%. Por uma razão bem simples. Quanto mais tempo lendo o voto, mais tempo eu apareço na TV. Caraca, e todo mundo gosta de aparecer na TV, tudo bem, é normal, é vaidade, não estamos aqui julgando. Mas é um fato concreto. Quando você junta política e justiça, julgamentos políticos são históricos, normais, sempre existiram e vão continuar existindo. A diferença do que acontece hoje em dia é a partidarização dos julgamentos, que é diferente da politização. Então, quando você pega esse arco cronológico da história recente do judiciário, você pega o mensalão como principal, o início.
Você teve primeiro a TV Justiça, começa a transmitir os julgamentos. O Mensalão foi o primeiro grande caso transmitido ao vivo. E ali estava sendo julgado um partido político, principalmente o PT, Claro. outros partidos próximos, mas naquele momento aquilo já virou um espetáculo. A gente tem operações policiais da Polícia Federal muito grandiosas, até a gente ter o ápice da espetacularização da justiça Então, na Polícia surgiu um Federal, que é a Lava Jato. E o personagem do japonês da Federal, que Lava virou Jato. também uma Lava espécie de Jato são Regina Duarte. quase 100 fases. É uma série. O Fábio estava contando da tia dele, eu tenho a tia, que me ligava. Eu advoguei na Lava Jato desde os primeiros fases da Lava Jato, eu advogo até hoje na Lava Jato. São vários anos advogando na Lava Jato. E eu tenho uma tia que me ligou, em determinado momento, brava, como não teve fase da Lava Jato essa sexta-feira. Como não teve? Ela tia? tava Não teve. esperando essa Eu falei, não seriado. teve, tia, não teve, porque não é toda sexta-feira que tem. Várias sextas-feiras tem, mas essa especialmente não teve, eu sinto muito. E brava, porque ela acompanha a Lava Jato como quem estava acompanhando uma novela. É uma loucura. loucura. E é uma abordagem que é doida, na verdade. Mesmo as pessoas que, por exemplo, têm paixão pelo político ou se diz petista, quer dizer, você então concorda com o PT por inteiro, com todas as pessoas de dentro do PT? É estranhíssimo nessa abordagem pouco crítica e muito apaixonada que a gente tem. Também causam sequelas louquíssimas no debate político, no debate público, né? Eu acho que prevalece hoje, Fábio, a ideia de justiça ligada à equidade, né? A um certo processo de caráter universal, daí o símbolo da justiça cega, né? Portanto, indiferente às diferenças e hierarquias sociais. E a ideia de justiça social também, né? Que por sua vez é filha da igualdade, que por sua vez é filha da modernidade. Acho que é mais ou menos isso a ideia média de justiça. Mas nem sempre foi assim. Muito ao contrário. Se você pega na filosofia antiga, por exemplo, em Aristóteles, a justiça não tem nada a ver com o que hoje a gente considera justo, né? Com essas ideias de igualdade, justiça social. Em Aristóteles, a justiça é uma doutrina chamada teleológica, ela está ligada à finalidade, ou seja, para Aristóteles, ocorre a justiça quando uma coisa ou um indivíduo cumprem a sua potência, a sua natureza. Por isso Aristóteles era capaz de justificar a escravidão, porque para ele os escravos eram seres essencialmente inferiores. Então Aristóteles considerava a escravidão justa. Na modernidade surgem diversas correntes com ideias diferentes sobre justiça. Uma interessante que deu muito respaldo a determinados movimentos políticos, sobretudo do século XX, é a teoria utilitarista, que considera que a justiça é aquela ação que deve corresponder ao interesse do bem comum, mesmo que isso signifique solapar direitos individuais fundamentais. Grandes movimentos, grandes doutrinas, como o comunismo, por exemplo, são de natureza utilitarista. Há muitas ideias de justiça, né? Eu, particularmente, trabalho com uma em que a justiça é um processo que deve articular o universal e o particular, o abstrato e o concreto. Por quê? Para que haja justiça, em primeiro lugar, é preciso que haja o direito, sem o que você cai no campo da arbitrariedade. Se você não tem um conjunto de regras universais estabelecidas de antemão, né? Isso pode, isso não pode, você cai no arbítrio, né? Quem é que vai decidir com base em quê? Mas, ao mesmo tempo, o direito por si só não é capaz de garantir a justiça, porque a justiça exige uma articulação com um caso concreto, com um caso particular. Não há nenhum conjunto de normas capaz de conter a complexidade da realidade. Nunca cabe num livro. Por mais precisa que tente ser a redação de uma lei, a realidade é sempre mais complexa, né? Quem faz essa mediação entre o universal e o particular, o abstrato e o concreto, é a figura do juiz, né? O juiz é que vai interpretar um caso concreto, singular, à luz de princípios gerais. Então, acho que a justiça é sempre uma articulação entre esses dois níveis. Dola, você já se sentiu pressionado para dar uma opinião sobre alguma decisão do judiciário aí que você não fazia a menor ideia
teve que formar uma opinião correta, teve que, no desespero. O que tu acha disso se você não fazia ideia do que ia fazer? Terça-feira. Fingiu direitinho. Absolutamente todos os dias, meu camarada. Essa é uma das coisas que eu considero mais assustadoras hoje. Porque eu fico de verdade impactado com frequência com a convicção que as pessoas têm a respeito de uma coisa que elas não entendem patavinas. E se eu me posiciono de uma maneira mais cuidadosa, dizendo, por exemplo, que eu preciso de um pouco mais de tempo para entender do que a gente está falando, parece que eu também tomei lado no meio da discussão, sabe? E aí isso se transforma numa bola de neve e as pessoas se voltam contra mim e falam, mas você é uma voz que tem uma expressão, as pessoas te ouvem, as pessoas te escutam. E eu respondo dizendo que as pessoas me escutam porque eu sou responsável com o que eu falo. Se eu começar a ficar virando o sentido do barco ao sabor de cada um dos emocionados que não entendeu nada do que está acontecendo, daqui a pouco nem essa voz aqui que eu tenho vai ser escutada. Então é uma parada que me entristece bastante, mano. Não só a convicção, mas essa coisa emocional de analisar tudo isso mesmo como se a gente estivesse falando de um jogo de futebol. Quando a gente trata disso, quando a gente trata de um jogo de futebol, por mais que nossas paixões estejam todas exacerbadas, daquele jogo não depende o destino do país, daquele jogo não depende como a gente vai se relacionar com a política. Agora eu acho que quando a gente está falando de julgamentos, quando a gente está falando de processos mais complexos, eu acho que a gente deveria ser, sim, mais cuidadoso. Eu concordo com uma coisa que o Augusto começou dizendo, que é muito positivo. De verdade, é muito positivo que as pessoas se preocupem com isso, é muito positivo que as pessoas se relacionem com isso, queiram participar de alguma maneira desse processo. Mas é muito interessante que a gente tenha a humildade de saber que a gente compreende muito pouco mesmo. E que para poder participar de fato de uma discussão como essa, com a paixão e com a emoção que a gente tem empregado, e principalmente se a gente quiser chegar num lugar melhor a partir dessa discussão, é muito importante que a gente tenha informação e humildade. O famoso o quê? Bom senso, que é o que eu advogo aqui há sei lá quantos anos. Já estou até cansado de repetir o bom senso. Eu sou o Tim Maia do grupo aqui que fala que lendo aprendeu o bom senso. Eu venho aqui só para falar que, mano, o Brasil precisava de bom senso. Eu quero saber dessa CPI da Covid, por exemplo. Tá todo mundo assistindo, as pessoas têm opinião. Isso só ajuda a espetacularizar mais? Ou, no fim das contas, tem ali um quê de informar a população? Essa CPI, eu acho que não dá pra gente tratar dela como uma CPI normal. Eu sou um crítico de CPIs, já advoguei em diversas CPIs, acompanhando dezenas de depoimentos, e sempre fui um crítico à CPI. Por quê? Resolveu. Porque a CPI, geralmente, ela investiga fatos que já estão sendo investigados por outros lugares. Já tem até processos, inquéritos e andamentos. A CPI, ela geralmente é muito mais usada para quê? Para o palanque dos próprios senadores ou deputados, dependendo do tipo de CPI que vão lá, na verdade, usar os 15 minutos, 20 minutos que eles têm, não para investigar, não para produzir provas, e sim para fazer um palanque. Geralmente a gente tem um aumento de CPIs em época eleitoral. Essa CPI é um ponto fora da curva positivo, é diferente. Por quê? Porque ela investiga fatos que parece que ninguém quer investigar. Então o trabalho dessa CPI, assim, tirando alguns abusos, houve alguns abusos, principalmente contra prerrogativas de advogados, houve algumas medidas desnecessárias, alguns depoimentos desnecessários, mas no contexto geral, uma análise macro dessa CPI, ela é um ponto fora da curva extremamente positivo. E aí te respondendo a tua pergunta, é importantíssimo que a população tenha acompanhado com esse afinco e com esse ânimo de acompanhar. Por quê? Porque ela desnudou e trouxe fatos que estavam escondidos, que é o contrário do que uma CPI faz. CPI já vai meio que assim, mastigando o que já está ali rolando, entendeu? Essa CPI não, ela foi a fundo, ela pediu quebra de sigilo, ela ouviu pessoas e trouxe à luz fatos extremamente graves e que aí é importantíssimo que a população acompanhe. Tem o lado de espetacularização, de espetáculo da CPI, tem como todas as outras CPIs também já tiveram, mas essa pelo menos produziu muita prova, produziu muito conteúdo, então vale acompanhar. Ainda tenho críticas a esse espetáculo? Evidente que tenho críticas a esse espetáculo, que é uma CPI, mas na história das CPIs sempre elas foram assim.
Não, eu quero perguntar uma coisa que é a sensação que eu tenho, vejo muita gente comentando aqui, assim, o quanto o STF está tomando muita decisão. E está se falando muito disso, né? Está se metendo muito. Está se metendo demais. A minha pergunta é, a gente não via ele se metendo antes ou eles estão agora realmente tomando um protagonismo que... Não, o que acontece é que nós não tínhamos outros poderes tão inoperantes como nós temos agora, e tão ineficazes. Eu sou um crítico de ativismo judicial, acho que o Supremo ele tem que decidir, responder questões da competência do Supremo, que são questões constitucionais, é a nossa mais alta Corte de Justiça, é o guardião da Constituição, é o nome, é que não é bonito, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Ele não pode julgar absolutamente qualquer caso sob pena de se tornar menos relevante do que ele é. Então, muitas vezes você vê o Supremo decidindo matérias e se posicionando em relação a matérias, você pensa, mas o Supremo tinha que fazer isso? Não, não tinha, mas o problema é que o Executivo e o Legislativo não fazem. Quando é que a gente poderia imaginar, por exemplo, que o Supremo ia ter que se manifestar se vai ter que abrir cultos ou não no meio da maior pandemia da história recente da população? Como é que a gente conseguiria imaginar que o Supremo teria que se manifestar sobre se tem que tomar ou não vacina? Ou se o governo federal tem ou não que combater uma pandemia que matou mais de 600 mil pessoas. Ele achou que estava implícito uma parte, né? Assim, o Supremo assumiu um protagonismo, é evidente que assumiu, porque nós temos outros poderes que vêm diminuindo o seu protagonismo por inoperância, por uma ineficiência profunda. Então o Supremo instado, porque o Supremo ele não fala se ele não tem um processo para falar. Mas não tem uma falha constitucional aí não, Augusto, de desenho, porque... O Supremo só age em reação, né? Em reação, claro. Mas as ações diretas de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, elas não deveriam ter uma limitação de escopo? Só pode entrar com uma ação... Eu não sei se limitar o escopo seria a melhor forma, porque você pode, de certa forma, cercear direitos de minorias, de partidos menores, de grupos que querem ter o seu pleito decidido pelo Supremo. Eu sou sempre muito refratário a cercear qualquer tipo de direito de garantia fundamental. Acontece que é inimaginável a gente pensar que em 2021, um partido político qualquer que seja, tivesse que entrar com uma ação, por exemplo, dentro do Supremo para garantir alguma questão de saúde pública. Então, o Supremo sim assumiu um protagonismo nesse momento que não é dele e ele sofre muito por isso. Acho que o Supremo hoje em dia é um... Bom, gente, não precisamos dizer muito. O ministro do Supremo não pode sair na rua, a depender do ministro. Não pode sair na rua. Isso é saudável para a democracia, isso é saudável para o judiciário, isso é péssimo. Né? Tem, assim, a gente pode passar um programa inteiro aqui desenhando os porquês disso. Mas uma das razões é justamente esse protagonismo que o Supremo teve que assumir, mas que eu acho que ele não gostaria de ter assumido. A verdade é essa. Ele está assumindo porque o Executivo, principalmente, deixa de cumprir o seu papel, atualmente. Simplesmente deixa de cumprir o seu papel. O Supremo tem que ir lá... Legislativo. Os dois. O Legislativo e o próprio... Mais o Executivo. Os dois. Eu acho que assim, os dois. Há falhas nos dois.